Olá, Elite. A dica de hoje, galera, é sobre uma matéria que a FCC cobra muito. Tudo que tem a ver com verbo, ela cobra muito, né? Hoje eu vou falar sobre concordância. Concordância verbal, né? A FCC cobrando. Na dica passada eu falei sobre vozes verbais, né? A dica de hoje é sobre concordância, beleza? Então olha só essa questão, uma questão que cai muito. FCC, TRT, Analista 2016. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se em uma forma plural para preencher corretamente a lacuna da frase. Ele quer uma que eu tenha de colocar no plural, Galera, eu não vou revisar porque, olha, a letra A cobra uma coisa, a B cobra outra, a C cobra outra, a D cobra outra, a E cobra outra. Então eu não tenho a intenção, olha para mim, de falar sobre tudo. Senão não é uma aula, não é uma dica, vai ser uma aula. E a finalidade aqui é dica. Eu te dar dica. Beleza? Eu vou ser bem objetivo aqui. Legal? Elite, preste atenção. Tem duas funções da palavra ser que são importantíssimas, essas funções, para a concordância. Duas. Quais são elas? Quem já foi meu aluno sabe. 1. Partícula passivadora. 2. Índice de indeterminação do sujeito. Essas duas funções. Então, olha que lindo aqui, por favor. Quando eu falo assim, mudam-se os valores. Primeira coisa, quem muda os valores está aqui? Não. Eu posso falar, por exemplo, que eles mudam-se os valores? Eles mudam eles mesmos os valores? Não. Não posso. Quem muda não está aí. Então eu digo aqui, quem muda, muda algo. É VTD. Isso aqui não tem preposição. Não tem, é um alvo sem preposição. Então isso aqui vai ser um sujeito paciente. Então este ser é uma partícula passivadora. Gente, olha só. A primeira coisa que as pessoas perguntam aqui é onde está o objeto direto. Não se esqueça, toda voz passiva tem verbo transitivo direto e não tem objeto direto. O que eu quero dizer aqui? Que os valores são mudados. Isso aqui é chamado de voz passiva, você que já estudou isso, sintética. Isso aqui, voz passiva analítica. Mas eu quero te dar uma dica. Olha para mim aqui no quadro, por favor. Isso aqui cai muito em concordância. Muito. O examinador vai escrever, muda-se os valores. Não, pela gramática tradicional, os valores são mudados. Isso aqui é sujeito. Está sem preposição. Se é transitivo direto, não tem preposição. Você lembra que voz passiva só ocorre com verbos transitivos diretos? Porque eu preciso de um alvo sem preposição para ser o sujeito paciente. Então aqui eu tenho de flexionar o verbo. Estão me entendendo ou não? Beleza? Então, eu não posso escrever muda-se os valores. Tem que ser mudam-se, porque os valores são mudados. E note que a informação está impessoalizada. O que é impessoalizar a informação? Quem muda está aí? Não. Agora vamos lá ao slide de novo, por favor. Essa segunda. Assiste-se aos jogos em bares. Eu posso falar que ele assiste-se aos jogos em bares? Não posso. Não posso. A informação está impessoalizada. Como na de cima, como a do mudam-se. Só que a diferença aqui é quem assiste a. Isso aqui não pode ser sujeito porque tem preposição. Tem preposição. Então esse C é índice de indeterminação do sujeito. Assiste ao jogo. Alguém assiste, mas esse alguém não está no texto. Então olhe para cá. O que é índice de determinação? Olhe para cá, por favor, no quadro. O que é índice? Você entende que alguém assiste, mas esse alguém não está no texto. Então, a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito têm algo em comum. Você não, em regra, você não identifica quem pratica a ação. Só que a partícula tem VTD, tem alguém para ser sujeito paciente.
O índice, isso aqui pode ser sujeito? Não. Por isso que o índice, gente, quando for índice, é sempre na terceira pessoa do singular. Não há como eu flexionar o verbo. Porque não tem sujeito para estabelecer concordância. Isso aqui não pode ser chamado de sujeito. Então alguém assiste que não está aqui no texto. Então a partícula e o índice têm algo em comum. Estão impessoalizando a informação. Você não enxerga quem pratica a ação. Muito utilizado em documentos oficiais. Só que tem uma diferença sintática. A partícula tem um alvo da ação, tem alguém para ser sujeito? Tem. O índice, tem esse alguém para ser sujeito? Não! Não há este alguém. Então o índice é sempre na terceira pessoa do singular. É muito comum você pegar em provas o seguinte, olha lá para o slide. Então é só na terceira pessoa do singular. O verbo tratar-se. É muito comum você pegar em provas assim, ó, tratam-se... O CESP cobrou agora em 2017. Tratam-se de assuntos relevantes, alguma coisa assim. Isso está errado. Porque quem trata não está aí, está impessoalizado. Isso aqui não pode ser sujeito, porque está preposição. Então isso é índice. E quem trata não está aí. Então certo é? Trata-se de. Sempre na terceira pessoa do singular o índice. Porque não tem com quem concordar. E cuidado com a concordância com a partícula, né? É muito comum você pegar construções que muda-se os valores, pensando que isso aqui é objeto. Não, isso é sujeito. Porque isso é voz passiva. Então, aviso. Olha aqui pro gato, por favor. Aviso para você. Olhe para mim. Aviso. Essas questões de concordância viram o pronome se. Você viu o pronome se, você vai ficar esperto. Viu o pronome se? Eu quero você que está em casa aí esperto. Pode cair um erro de concordância. Porque se for índice é sempre no singular. Se for partícula, concorda com o sujeito paciente que parece que é objeto direto. Então tome cuidado. Vamos pegar a questão? Tem dois trechos que tem aqui o pronome se. Nem se pensa em dar ouvidos. Ó, vamos botar o pensa. Não, nem se pensa em dar ouvidos. Tem o se. Quem não pensa tá aí? Tem como eu falar ele... Nós estamos procurando um termo, um verbo que tem que ficar no plural, tá? Não se esqueça. Tem como eu falar ele nem se pensa em dar ouvidos? Não tem. Está impessoalizado. Se está impessoalizado, eu fico entre PA e índice. Isso aqui está preposicionado ou não está? Então não pode ser sujeito. Então esse se é índice de indeterminação do sujeito. Terceira pessoa, tá certo? Só terceira aqui. Vou botar certo? É só terceira, então a resposta não pode ser essa. Ele falou aqui, o verbo deve ir para o plural. Né? Que o verbo deve ir para o plural. Sabe qual é a resposta, gente? Eu já vou direto nela, que a dica aqui é para falar do ser. Eu não vou falar de todas as alternativas, que não é a finalidade daqui. A finalidade é uma dica. Palavra ser é perigosa. A resposta é a letra E, a única que deve ir para o plural. Olha só. Imagine eu falando, para a maioria dos alunos, ainda se conservam os momentos. Por que conservam? Primeira coisa, tem o ser ou não tem? O meu aluno vai ficar esperto, que pode ter um erro de concordância quando tiver o ser. Olha só, para a maioria dos alunos, eles ainda se conservam os momentos? Eles ainda se conservam os momentos? Não, está impessoalizado, então você fica entre PA e índice. Quem só conserva, conserva algo. Um alvo da ação sem preposição. Isso é um sujeito paciente. Esse ser é a partícula A passivadora. Os momentos mágicos daquela antecessão são conservados. Os momentos são conservados. Nós temos uma partícula A passivadora. Então, momentos é plural ou não é? Sim. O verbo concorda com o núcleo do sujeito? Sim. Então, essa é compatível aqui. Mudam-se os valores. Os valores não está plural, o verbo deve ir para o plural. Agora, quem é compatível a essa aqui? A. É a letra A. Nem se pensa em, terceira pessoa do singular. Então, a única que deve ir para o plural, não vou comentar as outras, que são aula de dica. Eu só estou dando uma dica, é a letra E. É a letra E. Então, olha aqui para mim, por favor. Meu amiguinho, viu a palavra se, você vai ficar esperto. Você está me entendendo? Está me ouvindo? Isso cai direto? Isso cai muito, fica esperto. Índice.
não tem sujeito. Sempre na terceira pessoa do singular. Esse em aqui, ó, isso não pode ser sujeito. Então, como não tem sujeito, não tem como ir pro plural, porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora aqui, para a maioria dos alunos, ainda se conservam os momentos. Professor, você vai comentar os outros? Não, eu já quero ir direto à resposta e comentei os que tem a ver com a minha revisão aqui agora. O restante aqui é só no singular. Beleza, Elite? Legal? Tudo bem mesmo? Tudo certo? Gente, um forte abraço e até a próxima dica, beleza?